Meus irmãos, graça e paz, hoje 1 de novembro de 2020, estamos aí iniciando um novo mês, né? E a Igreja Congregacional em São José da Mata continua com o culto aqui no canal para abençoar você, abençoar a sua família. E hoje, né, um dia especial, estaremos orando e agradecendo a Deus pelos 503 anos, né, da Reforma Protestante. Então, vamos juntos nesta noite bendizer e celebrar o Senhor. Estará conosco hoje pregando o pastor Luiz Mário, do nosso campo missionário, ali na cidade de Pesqueira, no estado de Pernambuco. E teremos também a participação no louvor dos nossos irmãos lá de Pesqueira. Eles vão estar louvando ao Senhor aí também, depois da mensagem do pastor Mário. Então, convido a todos para juntos adorarmos ao nosso Deus. Muito bem, a leitura de hoje, né, não poderia ser diferente. Nós vamos fazer uma leitura baseada no texto básico ali, né? O ponto de partida da Reforma Protestante, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém. E foi esta frase, o justo viverá pela fé, que penetrou profundamente no coração do monge agostiniano do século XVI, Martinho Lutero. E a partir dali, você já sabe o resto da história. Então, a Igreja Reformada sempre se reformando, né? Os 5 lemas da Reforma Protestante, vamos inclusive abordar hoje também no culto presencial da nossa igreja. Só a graça, só a fé, somente Cristo, somente a Escritura e só a Deus toda a glória, né? Então, os 5 lemas aí da Reforma Protestante. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, com a sua santa palavra. Intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar perdendo, aprendi a subir descendo, doeu.
sobrevivi, sobrevivi, sobrevivi. Hey, 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 hey. Sobrevivi. Convido a todos, né, para estarmos agora em oração, colocando diante de Deus, né, esse momento que a igreja vive e que possamos, né, refletir sobre os princípios também da reforma, que esses princípios possam estar norteando, né, a caminhada da igreja no século XXI. Vamos orar pelos enfermos também, pelos missionários, orar por sua família, né, orar por sua família, pelo seu lar, pelos seus filhos. Oremos uns pelos outros. Deus amado, te agradecemos nesta noite, porque estaremos contando com o pastor Luiz Mário e os irmãos ali de Pesqueira neste culto. Queremos te agradecer porque também tivemos a oportunidade de relembrar, Senhor, os 503 anos da Reforma. Que o Senhor abençoe a tua igreja espalhada na terra, que aqueles princípios bíblicos possam ainda estar aquecendo o nosso coração, para que possamos ter um retorno às Escrituras, a um culto cristocêntrico e um culto onde só o teu nome seja glorificado. Abençoa aqueles que estão enfermos, estenda a tua mão sobre eles, trazendo a cura, trazendo a restauração da saúde. Abençoa os campos missionários da nossa igreja, todos os missionários espalhados pela terra. Abençoa cada um que está acompanhando o culto nesta hora, nossa igreja, de outras igrejas, quem não é de nenhuma igreja, que o Senhor abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Vamos daqui a pouco, né, ouvir a mensagem da palavra de Deus. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe. Eu queria agradecer primeiramente a Deus e ao pastor Helder por essa oportunidade de estarmos trazendo essa palavra. Eu quero também desejar a paz do Senhor a todos os irmãos aí da Igreja Congregacional de São José da Mata, que Deus continue abençoando ricamente a vida de vocês. Eu queria trazer uma reflexão a partir de um texto que se encontra lá em Juízes, capítulo 13, do 1 ao 14, nós vamos fazer essa leitura. Logo em seguida eu queria tirar algumas lições práticas da vida desse personagem, o qual o texto vai nos falar. Então eu queria lhe convidar a abrir sua Bíblia, para junto nós fazermos essa leitura. Juízes, capítulo 13, do 1 ao 14. E aí eu queria ver com vocês esse momento de reflexão, algumas lições práticas que a gente pode extrair da vida de Sansão. É o personagem básico, o personagem principal a partir agora do capítulo 13. Então diz assim o texto da palavra do Senhor: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que é estéril e nunca tivestes filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará a navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse:
eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado ao Senhor, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava sentada no campo, porém não estava com ela o seu marido. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo noticiou o seu marido, e lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: Eis que tu falaste essa mulher. Ele respondeu: Eu sou. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu o anjo do Senhor: Guarde-se a mulher de tudo quanto lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Até o versículo 14, que o Senhor nos abençoe. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder refletir na mesma. Fala conosco, precisamos ouvir a tua voz. Fala com cada pessoa que vai estar assistindo essa mensagem. Fala com teu povo, fala com a tua igreja. E muito obrigado, Senhor, por mais esse momento. No nome de Jesus. Amém. Então a Bíblia é um livro que tem, entre muitos aspectos, ele tem um aspecto de ser pedagogo. Os muitos exemplos da palavra de Deus, os exemplos que a palavra nos dá, servem-nos de direcionamento. Tanto os exemplos bons para nós seguirmos, como os exemplos ruins para nós não seguirmos. É claro que na palavra de Deus tem muito mais bons exemplos do que maus exemplos. Então nós precisamos sempre seguir os bons exemplos. Os bons exemplos que a palavra de Deus nos dá e tirar lições daqueles que cometeram erros na sua caminhada. Sansão é um homem muito conhecido da Bíblia. Talvez até quem não é cristão conhece Sansão. E Sansão é conhecido por causa da sua força, da sua coragem, mas também Sansão é conhecido por causa do seu fracasso. Sansão é o tipo da pessoa que tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para escrever uma nova história, uma história bonita, uma história diferente. Mas infelizmente, Sansão tomou algumas decisões na vida que o levaram à destruição. Talvez isso esteja acontecendo com tantas pessoas dentro das nossas igrejas, dentro do nosso círculo de amizade, que decidiram escolher o errado, decidiram caminhar caminhos que não agradavam a Deus. Então Sansão tinha 1000 motivos para ser um homem de sucesso, um homem feliz, um homem que vivia dentro da vontade do Senhor. Por que Sansão tinha esses motivos? Ou quais eram os motivos que podiam ter levado Sansão a ser um homem que não deveria ter dado cabeçada na vida? Primeiro, ele teve o seu nascimento predito pelo Senhor. Está no versículo 3. Deus anunciara através do anjo que sua mãe o teria. Versículo 3 diz assim: porém seu pai e sua mãe lhe disseram, versículo 3 do 13. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca tivesse filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Então Sansão foi anunciado pelo Senhor que sua mãe o teria. Então o concebimento de Sansão foi resultado de um milagre, de um sobrenatural de Deus na vida da sua mãe. Porque naqueles dias não ser mãe era um sinal de maldição. Naqueles dias não tinha o mecanismo, a ciência não tinha o mecanismo que tem hoje. Naqueles dias, uma mulher estéril para ser mãe, só um milagre de Deus. E Sansão foi um milagre de Deus.
na vida da sua família. O texto vai nos dizer também que Sansão teve sua entrega total ao Senhor desde o ventre da sua mãe. Ele foi anunciado e foi dito que ele seria um instrumento de Deus para libertar o seu povo. E o anjo vai dizer para a mãe de Sansão que ele seria nazireu, não passaria navalha sobre a sua cabeça, ele não tomaria bebida forte, ele seria um homem consagrado ao Senhor. Sansão também tinha uma família piedosa. Os seus pais temiam o Senhor. Os pais de Sansão conheciam Deus. Sansão também foi criado numa família que tinha as bênçãos de Deus. Essa família era abençoada pelo Senhor. Tanto é que o anjo de Deus os visita. Sansão também começa o seu ministério sobre a unção do Espírito Santo. Está lá no versículo 25 do capítulo 13 de Juízes, diz assim, ó: e o Espírito do Senhor passou a excitá-lo em Mané-Dan, entre Zorá e Estaol. Então Sansão tinha todos os motivos para dar certo. Sansão tinha todos os motivos para caminhar uma caminhada dentro do agrado de Deus. Mas infelizmente Sansão escolheu o errado. Escolheu caminhar uma caminhada a qual Deus não tinha proposto para a sua vida. Infelizmente, isso acontece com tantas pessoas. Isso tem acontecido com tantas pessoas. Pessoas que nascem às vezes no contexto cristão, que têm uma família, que tem uma igreja, que tem um pastor, que tem irmãos, mas que infelizmente escolhe caminhar uma caminhada fora da vontade de Deus. O que aconteceu com Sansão tem acontecido com tantas pessoas por aí, que têm feito a escolha errada. Escolhem ir em contramão à direção que Deus está. Escolhe ir em direção errada, a qual Deus designou para a sua vida. Então eu queria ver com vocês essa noite qual foram as decisões que Sansão tomou, que o levou à destruição, que o levou para longe de Deus, que o levou a ter uma vida derrotada, uma vida fora dos padrões estabelecidos por Deus. Então a primeira atitude que Sansão tomou e que o levou à destruição foi que Sansão optou em não ter amigos. Sansão não queria papo com ninguém. Sansão não tinha amigos. Sansão não tinha ninguém para compartilhar. Sansão não tinha ninguém para desabafar. Se você ler a história de Sansão, você vai ver que ele sempre caminhou sozinho. E é interessante que quando Deus fez o homem, ele diz assim: não é bom que o homem esteja só. E aí a Bíblia diz que Deus criou a mulher. Porque andar sozinho é doentio. Andar sozinho pode ser um indício de que você não está bem. Porque Deus nos fez para caminhar, Deus nos fez para compartilhar os nossos sonhos, as nossas tristezas, as nossas dificuldades. Deus nos fez para caminhar em grupo, em unidade. Por isso que Jesus Cristo, ele escolheu não andar só. Ele escolheu 12 homens que caminhassem com ele. É certo que muitas vezes Jesus ficou só, mas isso era por pouco tempo. Logo em seguida ele caminhava novamente com seus discípulos. Eu sei que muitas vezes nós precisamos estar só. Eu sei que muitas vezes nós precisamos estar no nosso cantinho, mas isso não pode se tornar um hábito. Isso tem que ser de forma esporádica, porque na verdade nós precisamos andar em comunhão. Nós precisamos ter bons amigos, ter boas amizades. Isso é saudável, isso é bom e isso é bíblico. Sansão decidiu andar só. Isso não foi saudável para Sansão. Isso não foi bom para a vida dele. Não foi bom para a vida espiritual de Sansão.
Outra atitude de Sansão, que o levou à destruição. Sansão não soube ser humilde. Ele perdeu a capacidade de aprender, porque nós não sabemos tudo. A vida é um aprendizado. Cada dia a gente aprende algo novo. Cada dia a gente aprende algo diferente. Não tem ninguém no mundo que diga eu sei de tudo. Não, não tem. A Sansão achava que era o centro. Ele achava que era o tal. E aí ele decidiu não aprender, não querer aprender. Ele já não tinha amigos e, além do mais, não queria aprender. Ele não inclinou-se para aprender. Nós precisamos parar para ouvir as pessoas. Nós precisamos ouvir os nossos pais. Nós precisamos ouvir aquelas pessoas que estão com autoridade sobre nós. Porque, infelizmente, muitas pessoas têm dado errado na vida porque não têm parado para ouvir. Não têm parado para aprender. Sansão não quis aprender. Sansão se achava autossuficiente. E a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Outra atitude de Sansão que o levou à destruição. Sansão não soube lidar com suas fraquezas, com a fraqueza do seu coração. Sansão era um homem muito forte. A Bíblia diz que ele abria um leão no meio. A Bíblia diz que ele matou 30 filisteus com a queixada de jumento. A Bíblia diz que ele matou mais de 1000 homens, mais de 1000 filisteus. Então Sansão era um homem muito forte, mas Sansão não soube lidar com suas fraquezas. Sansão não tinha autodomínio. Tem muita gente assim, que são robustas, são fortes, mas que muitas vezes não sabe lidar com suas limitações. Às vezes é uma palavra que não deveria ter dito, mas disse. Às vezes foi uma atitude que não deveria ter feito, mas fez. Sansão não soube controlar as suas emoções. Sansão não soube controlar os seus desejos. Ele não tinha autodomínio. Apesar de ser esse herói forte, robusto, apesar de ser esse homem com muita força, Sansão não pôde se dominar. Por isso que essa atitude de Sansão o levou ao fracasso. Outra atitude que levou Sansão à destruição. Sansão achou que o pecado era um brinquedo. E nós sabemos que pecado é transgressão da lei de Deus. E Sansão achou que podia controlar o pecado. A primeira vez, Dalila o amarrou, ele foi lá e se soltou. A segunda vez também, ela o amarrou, ele se soltou. A terceira vez, ela o amarrou, ele se soltou. Sansão achou que podia brincar com o pecado. Nós precisamos ter muito cuidado, queridos, com aquilo que a gente acha que pode dominar. Porque às vezes, aquilo que a gente acha que pode dominar, nos aprisiona, nos domina. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a Bíblia nos diz que nós temos 2 grandes inimigos: o diabo e a nossa natureza. Então fuja das amizades que não contribuem para a sua vida. Fuja de um copinho. Fuja de um relacionamento fora do casamento. Fuja. Sansão achou que podia brincar com o pecado. E pensou que podia dominá-lo na hora que ele bem entendesse. Mas Sansão não pôde dominar o pecado. Por isso que ele foi destruído. Ele achou que tinha o controle da situação. Ele achou que dominava. Talvez tenha muita gente assim. Não, é só um copinho.
Não, é só uma conversinha indecente. E às vezes entra por caminhos sem volta. Às vezes anda por caminhos que dá destruição. Então, com relação ao pecado, eu queria tirar 3 conclusões. Primeiro, o pecado nos leva mais longe do que podemos ir. Por isso, tanta gente entra por caminhos terríveis. Então, a gente precisa ter cuidado com o pecado, porque ele pode nos levar além do que a gente pode ir. O pecado retém por mais tempo que você imagina. É só uma vezinha. Eu vou só fazer mais outra vez, paro. E muitas vezes isso se torna um estilo de vida. O pecado sempre custa muito caro, muito mais caro do que podemos pagar. Sansão pensou que podia dominar aquela situação. Ele pensou que estava no controle daquela situação. E o pecado o levou a ser escravo nas mãos dos filisteus. Então Sansão tinha tudo para dar certo. Tudo para ser uma águia. Mas decidiu viver no chão. Decidiu viver no vale. Queridos, Deus nos chamou. Chamou eu e você. Nós que somos seus filhos. Para darmos voos altos. Mas no fim da sua vida, a Bíblia nos diz que Sansão foi levado para o palácio dos filisteus. Os filisteus eram o povo que combatia o povo de Deus, era inimigo do povo de Deus. E aí lá no palácio, Sansão vai tomar 3 atitudes práticas para a sua vida. Primeiro, Sansão preferiu morrer restaurado do que viver em pecado. Ele preferiu a paz interior do que viver os prazeres transitórios da corrupção. Por isso que ele ora assim, no versículo capítulo 16, 28, Sansão ora assim, ó. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que te lembres de mim, dai-me força só esta vez, ó Deus. É como se Sansão dissesse: Senhor, me usa pelo menos essa última vez, me dá mais uma chance, Senhor, me ajuda. Deus nos livre de nós termos que dizer para Deus isso. Dizer para Deus que a gente prefere a morte do que viver longe de sua presença. Sansão também nos ensina que Deus não faz barulho para nos abençoar. Sansão estava preso, acorrentado, mas os seus cabelos estavam crescendo, porque os cabelos de Sansão faziam parte dessa aliança que ele assumiu com Deus, desse compromisso que ele tinha com o Senhor, essa aliança firmada com Deus. Quantas vezes nós fazemos aliança com Deus e esquecemos? Quantas vezes nós esquecemos do compromisso que assumimos com o Senhor diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para servi-lo, para segui-lo, para obedecê-lo, para ser instrumento nas suas mãos? Quantas vezes nós cristãos não fazemos isso com Deus? Esquecemos da aliança e do compromisso que afirmamos com o Senhor. Sansão parece que havia esquecido. Por isso ele pagou um preço tão alto. Mas enquanto Sansão estava ali preso, Deus estava trabalhando com Sansão. Deus estava tratando com Sansão. Deus estava agindo na vida de Sansão. Porque muitas vezes, um silêncio de uma noite com Deus fala mais alto do que um culto. Sansão também fez muito mais depois de restaurado do que antes. A Bíblia diz que Sansão matou mais de 3.000 filisteus naquele dia. Deus restaurou Sansão. Deus usou Sansão. Mesmo Sansão fazendo tudo o que fez, contrário ao que Deus queria que ele fizesse. E por fim, a história de Sansão, como tantas outras histórias na Bíblia, nos diz: Deus nunca desiste de nós. Deus nunca desiste de nós. Sansão pode até ter desistido de Deus, mas Deus nunca desistiu de Sansão.
Deus tinha um projeto, um plano para aquela vida. Eu queria dizer para você essa noite, talvez você esteja longe de Deus. Talvez você esteja longe da igreja. Talvez você esteja longe da comunhão com o Senhor. Talvez você esteja desviado. Eu queria dizer para você essa noite que me escuta. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de Sansão. Deus não esquece a aliança que um dia nós firmamos com Ele. Nós podemos até esquecer, mas Deus não esquece. Então, a história de Sansão nos traz todas essas lições. Nós precisamos olhar para a história de Sansão e tirar essas lições para as nossas vidas. Nós podemos aprender e precisamos aprender com os erros de Sansão. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. Nunca sair do seu caminho. Nunca sair do seu propósito. Nunca sair da sua vontade. Porque o preço é alto. A Bíblia diz que a gente colhe o que a gente planta. E muitas vezes a colheita é maior do que a semeadura. Sansão colheu algo muito terrível para a sua vida. Humilhado, zombado. Mas Deus não desistiu de Sansão. Como Ele nunca vai desistir, nem de mim e nem de você. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Eu vou convidar o grupo. Os jovens da nossa igreja estarão cantando um louvor. E eu gostaria que vocês meditassem na letra dessa música. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajudar, meu Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajudar, meu Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra
só quero pedir, vem ajuda-me, Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Graças a Deus, nós estamos terminando esse momento. Eu queria mais uma vez agradecer ao pastor Helder por essa oportunidade, agradecer ao Diogo, a Jennifer, ao Lutero, por ter nos ajudado aqui, ter nos abençoado com esse cântico. Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês e estamos à disposição de todos. Uma boa noite e até a próxima. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faça a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue, tombavam nas ruas, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos.
começando por nós, Senhor, começando em meu coração. Aleluia. Aplauda o Rei dos Reis. Começa em nós, Jesus.